Olá, meu nome é Gabriel Vitor e hoje eu vou falar de ciência. Se você é uma pessoa observadora, provavelmente percebeu que os sapos, as rãs e as pererecas podem possuir formatos variáveis de pupila. Mas você sabia que, ao todo, existem 7 formatos diferentes? E que esses formatos podem ser determinantes para a filogenia dos anuros? Mas o que é filogenia? E quem são os anuros? Vem comigo que eu te conto. Para absorvermos melhor as informações desse vídeo, eu separei essa seção apenas para a explicação de alguns termos científicos e biológicos que você vai escutar mais para frente. Não se preocupe, os termos são simples e vão ser explicados de maneira sucinta e de fácil entendimento. O primeiro termo é a morfometria. Ela é um estudo de dimensões que quantifica uma forma tridimensional em um plano 2D, tornando fácil as medições e comparações de tamanhos do objeto de estudo. Muito simples, né? Já a filogenia, ela é um dos estudos mais importantes da biologia. É com ela que nós vamos desvendar os mistérios da história evolutiva dos seres vivos, através de análises morfológicas e dados moleculares. Ela pode ser representada por representações gráficas, como o cladograma. E o cladograma é um diagrama que vai demonstrar as relações filogenéticas de grupos de seres vivos, como este, que nos conta um pouco da filogenia do grupo estudado no vídeo de hoje, os anfíbios. Os anfíbios são um grupo de animais vertebrados terrestres que dependem da água para a reprodução e desenvolvimento em seus primeiros estágios de vida. Esse grupo pode ser dividido em outros 3 grupos: as cecílias, que são anfíbios que não possuem membros; os caudados, ou urodelos, que são as salamandras, anfíbios que possuem os 4 membros e mantêm a cauda no estágio adulto; e por fim, os anuros, que são os anfíbios mais conhecidos, os sapos, as pererecas e as rãs, e perdem a cauda na fase adulta. Batráquia é o nome do grupo que envolve apenas os anuros e os urodelos. Portanto, sempre que eu falar este nome, significa que as cecílias não estão no assunto. E por fim, ainda na filogenia, nós temos a plesiomorfia, que nada mais é do que a condição ancestral de um grupo. Isso vai ficar muito mais claro quando estivermos falando das pupilas em si. O estudo que vou apresentar é este, um artigo publicado em 2021 na Royal Society, com o nome Um olhar mais atento à diversidade de pupilas e à evolução em anuros. Os olhos de anuros são muito chamativos e alguns estudos sobre sua visão foram feitos, porém nada perto de descrever e fundamentar o formato de suas pupilas. E é exatamente isso que esse estudo fez. Para estudar o formato das pupilas, foram utilizadas fotografias de animais adultos obtidas na literatura disponível e também em fontes públicas, tentando dar grandes quantidades de fotografia por espécie e, no final, foram analisadas fotos de 3.261 espécies de todas as famílias de anuros reconhecidas. Nisso, está incluso 44% do total das espécies conhecidas. Algumas análises ainda foram feitas com grupos de caudatas. Portanto, o estudo engloba o grupo Batráquia. Se lembra? Essa pesquisa permitiu a obtenção de resultados interessantes. Primeiramente, foram descritos 7 formatos de pupilas principais, como eu já disse: a vertical, a horizontal, a circular, a triangular, a em forma de leque, leque invertido e a romboide/subromboide. Como se não bastasse a observação e a descrição, os autores fundamentaram seus resultados e nomeações dos formatos utilizando a morfometria para definir parâmetros de classificação. Nas pupilas verticais e horizontais existe um eixo predominante, em vermelho, que é perpendicular a um eixo secundário menor, o preto. As setas laranjas indicam contração irregular, ou seja, elas acontecem em apenas um eixo. Todos os outros formatos vão possuir contração regular ou isométrica, ou seja, ela vai ser igual para todos os eixos, que é indicado pelas setas azuis. Isso acontece mesmo em caso de um eixo predominante aparecer, no caso dos romboidais ou subromboidais. Já os pontos amarelos vão representar ângulos na margem da pupila, apenas ausentes na forma circular. Esses são os critérios para definir o formato da pupila. Mas é só isso? Não! O estudo ainda vai demonstrar uma filogenia feita a partir da reconstituição do caráter ancestral, a plesiomorfia. Lembra? Que mostrou que a pupila vertical fazia esse papel nos Batráquia, ou seja,
O ancestral comum mais recente dos anuros e caudados provavelmente possuía uma pupila vertical. Porém, mudanças acontecem, e como a evolução não é um mecanismo objetivo, ou seja, ela acontece ao acaso, diversas outras formas foram aparecendo e reaparecendo ao passar dos anos. Quando eu falo em anos aqui, eu quero dizer milhões de anos. Voltando a essa filogenia, podemos ver que nos anuros neobatráquios, que correspondem à grande maioria de espécies viventes de anuros, a plesiomorfia é a pupila horizontal, que se manteve em algumas espécies. Porém, em outras, a mudança é significativa, e esse próximo esquema mostra esse fluxo de mudança de condições a partir de uma outra. Essa imagem é bem intuitiva e nos dá uma noção de como o formato das pupilas mudou ao longo do tempo. As setas vão indicar a direção da mudança e o seu tamanho aumenta quanto mais mudanças aconteceram. Da mesma forma que os círculos representam cada formato e seu tamanho mostra a quantidade de espécies que têm ou já tiveram essa característica. Lembra dos neobatráquios? Eles são o grupo mais diverso de anuros e, por sua plesiomorfia ser a pupila horizontal, esse formato é o de maior relevância na nossa imagem. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Caso sim, considere deixar o seu gostei e divulgar esse vídeo para ajudar a divulgar nossa ciência. Muito obrigado!